Né? Bom dia, meu nome é Fernanda Falcão. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série Deep Talks, Big Challenge for Deep Water Operations, organizado pela Subsea World Brazil Magazine. For those who need translation, just switch the language to English in the taskbar, the bottom interpretation. Agradecemos a participação de todos e a disponibilidade dos nossos speakers. Antes de começarmos, gostaria de pedir que, por favor, envie as perguntas através do Questions and Answers. Isso vai facilitar a nossa logística, assim a gente não perde nenhuma pergunta. Vamos tentar responder a todas no final do webinar, mas aquelas que não conseguirem ser respondidas por conta do nosso tempo, iremos encaminhar os speakers e eles posteriormente irão certamente enviar as respostas. Passo agora, então, a palavra ao nosso ilustríssimo moderador, professor Segem. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Meu nome é Segem Stephen, eu sou professor e gerente-geral do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Serei o moderador do Deep Talk Robótica, Automação e Tecnologias Submarinas Inovadoras, que é o assunto de hoje. Agradeço o convite do Subsea World Brazil Magazine, em especial a Fernanda Falcão, pela preparação do evento. Teremos conosco profissionais com notória atuação em temas afetos à robótica submarina, que passo a apresentar agora. Joseba Tena, Global Business Manager, Robotics at Sonardyne International. Matt Smith, Director, Emerging Technology Brazil at Oceaneering International. Fábio Pereira, Country Manager, Bentic Brasil. E Adriano Mota, Offshore Leader do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, Total EIP Brasil. Os oceanos cobrem mais que 70% do nosso planeta e ainda conhecemos muito pouco o ambiente submarino, com apenas 15% do solo marinho mapeado. Atualmente, além dos desafios da exploração e produção de óleo e gás em profundidades superiores a 2.000 metros, temos uma nova fronteira de desenvolvimento associada à energia renovável do oceano, incluindo a energia eólica offshore. Outra questão de interesse global, a mudança climática, tem nos oceanos um dos seus principais focos, devido ao papel regulador do clima. Por isso, a comunidade científica tem discutido intensamente o tema observação do oceano, ou seja, como capturar a realidade de forma a ter a informação para que o desenvolvimento econômico e social avance com a preservação do ambiente marinho. Essas questões e outras do interesse da indústria, dos órgãos reguladores e da academia serão discutidos em 3 blocos neste webinar. Novas fronteiras. Bloco 2, soluções e oportunidades. E bloco 3, transição energética e tecnológica. Ao final, no 4º bloco, teremos espaço para as perguntas da audiência, que podem ser encaminhadas desde o início do 1º bloco. Agradeço a todos pela audiência e vamos passar agora para o 1º bloco de perguntas.
Ok. Nós vamos iniciar com o Adriano Mota, da Total, que é um representante das operadoras com atuação no Brasil. Adriano, quais são as necessidades prioritárias da Total EIP em robótica submarina para o pré-sal no Brasil? Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, bom dia a todos, pela oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma com o professor Segem, com a revista Subsea World Magazine, e representando a Total. Relativamente à parte de robótica, a Total ela tem trabalhos diversos na área de robótica, em níveis diferentes de maturidade tecnológica, ou seja, nós temos grupos trabalhando robótica ainda mais embrionárias, nanotecnologia, nanosensores, computação avançada, robótica avançada, e até mesmo a parte de renováveis, que começa a chegar também para ela ser integrada junto à indústria offshore de alguma forma. Então, nós temos grupos que trabalham tentando visualizar aplicações dessas tecnologias embrionárias nas áreas diversas da companhia, entre elas a área de subsea. Nós temos também grupos que trabalham robótica no nível da outra ponta da maturidade tecnológica, ou seja, tecnologias que já estão há muitos anos sendo desenvolvidas, já estão quase comerciais, ou que são incrementos de tecnologias existentes, mas que já são quase, que a gente chama de TRL 8, 9, já quase comerciais. E temos o meu grupo de trabalho, que trabalha tecnologias de maturidade medianas, ou seja, de médio e longo prazo, aonde nós enxergamos daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, são tecnologias que vão estar chegando como necessidades para operações de subsea de águas profundas, onde que nós estamos, no caso do Brasil, por exemplo. Então, para isso, a Total ela enxerga as atividades autônomas como algo que possivelmente vai estar chegando muito forte nas atividades nos próximos anos. Já temos algumas tecnologias nessa área, mas a gente acredita que tanto da parte de topside, de, por exemplo, plataformas autônomas, como da atividade subsea autônoma também. Se nós temos uma plataforma autônoma, nós vamos precisar de um subsea autônomo também para trabalhar com essa plataforma autônoma. Então, essa é uma área grande que a Total também enxerga como futuro, e a área de autonomia em termos de robótica de asset integrity, ou seja, de gestão de integridade. Então, a UVs e outras soluções robóticas autônomas para a integridade de ativos, para que a gente assegure que nós temos uma operação segura, e também trazendo outros benefícios, como se hoje essas atividades que estão começando a ser feitas com AUV, elas antes eram feitas com ROV, com ROV você tem um barco com uma tripulação aí de 50 pessoas, 70, 80 pessoas. Então, nós estamos gastando diesel, ou seja, nós estamos tendo emissão de carbonos que a gente pode eliminar com uma atividade autônoma. Nós estamos com pessoas a bordo com uma atividade de risco, de certa forma. Então, são pessoas que estão envolvidas no risco operacional ali, são voos de helicóptero, às vezes, para fazer transferência também de tripulação, entre outros. Então, a atividade autônoma ela pode trazer uma redução de risco às pessoas e à operação. Nós podemos trazer redução de emissão de CO2 e podemos trazer redução de custos operacionais. Então, a Total enxerga isso como um grande diferencial da atividade futura que nós temos, aumentar o nível de atividades autônomas e nível de inteligência nessas atividades autônomas que nós temos hoje. Eu acho que, basicamente, seria isso. Eu acho que a robótica está vindo muito forte nas atividades de operação, e nós vamos ter muita coisa acontecendo nesses próximos anos. Eu passo de volta a palavra para o professor Segem, e obrigado. Obrigado, Adriano. Eu agora vou encaminhar uma pergunta ao Ioseba, da Sonardyne. Os veículos submarinos autônomos de grande porte
estão sendo desenvolvidos por vários grupos. Comente como eles trabalham e quais os principais desafios deste projeto. Yeah. Yeah. So, okay. Can I go now? Yeah. Okay. Thank you for giving me the opportunity to speak. I hope the experience goes well. I'll try to explain where we are now. Traditionally, when we do an unmanned underwater vehicle operation today, we take a ship and we take our UUV with that ship. We then launch the UUV in situ where we need to operate. The UUV does its operation and it gets taken back onto the ship. Now that's good because we have good communications and good positioning from the ship to the UUV, but it's limiting in that we need a ship with a crew every time we want to operate a UUV, and it's also limiting because the UUV needs to be launched and recovered from the ship. And then you have a weather window in which you have to run the operation. Momento, o som da tradução às vezes está um pouco cortado. Ok. Vamos retomar agora desse ponto, ok? Tradução, às vezes está um pouco cortado a tradução. Agora parece que melhorou. Vamos. Sim, agora está melhor. Okay. Shall I go on? Please, Joseba, go on. Yeah. So I'll go on. So when it comes to extra large UUVs, like large systems, they've been developed for that reason. They are a system that can go to the site without there being a ship following it. So they can deploy from a harbor. They're so large, you can have as much energy as you need on the platform. You can go to the site, you can write your mission, you can do pipeline inspections for prolonged lengths of pipeline, and then you can come back to shore and you're not limited by the ship and you're not limited by the weather window. The challenge for extra large UUVs is that they need to communicate and they need to navigate in a way that conventional UUVs find easy because they have a ship following them. So what does that mean? Now our navigation, which is dead reckoning, needs to be a lot better than it would have been if we were just using a ship with constant updates to fix the position. The integrity of the navigation needs to be so much better too. Traditionally, an inertial navigation system works on an AUV. If there's a fault, you abort the mission, you pick up the AUV, you look at that fault. The faults are not common, but now if there's a fault, halfway through you get into your site, the whole mission is aborted, and how do you pick up that AUV? So now people are having to think like airplanes. We need to have redundant inertial navigation systems. We need to be looking at the integrity of the whole system and how it works, and we can't afford for something to go wrong. For the communications, they become so much more important. These systems are going to gather a lot of data. If you lose the system, you lose all the data. So never mind the cost of the system, the cost of that data becomes very, very important. So those are things that we have been working on at Sonardyne. We've been looking very carefully at the navigation for the systems, and we've been looking at the communication outposts that you can use to upload data into, so that the mission becomes, more, the risks become more acceptable. These programs are happening in defense,
countries are investing lots of money and then putting a lot of research into the systems. In the US, there's the ORCA program that the US Navy is working on. In the UK, there's an extra large UUV program that's been funded by a body called Navy X. But also in the commercial space, there are a lot of companies now looking at systems that work in this large diameter concept with lots of energy. So a company in the US, for instance, in Texas called TerraDepth, are currently developing systems that are developed to develop this concept of traveling. And in fact, they're developing teams of AUVs that are going to be traveling by themselves. And then when they get to site, some of the AUVs will stay on the surface, others will go down to the seafloor and gather the data. Okay. Okay. Thank you very much. Só um minuto, desculpa, professor. Mariana, por algum motivo o canal em português está dando problema. Vamos fazer assim. Fica traduzindo só para o Joseba, deixa ele falar inglês normalmente, porque acho que a audiência toda nossa entende, porque a gente não tem a falha. Fica traduzindo só para ele e deixa o inglês aberto para todo mundo aqui, acho que é melhor. Está dando algum probleminha no português. Né? Desculpa, professor, podemos continuar, agora melhor. Podemos continuar. Obrigado, Joseba. Vamos dar sequência agora com uma pergunta para o Matt Smith, da Oceaneering. Os AUVs tendem a ampliar suas aplicações no ambiente submarino, algumas delas associadas a parâmetros que possam identificar as mudanças climáticas. Existem avanços da sua empresa que podem contribuir nesse esforço global? Bom dia, Sejane, e bom dia a todos. Obrigado pelo convite e obrigado pelo esforço de todo mundo lá na Subsea World Magazine para organizar esse evento. Sejane, tem várias frentes que nossa tecnologia tem impacto, sim. O primeiro aspecto é que a gente começou vários anos atrás com pilotagem remota dos nossos AUVs. E cada vez que a gente economiza um piloto a bordo, é mais uma cadeira vazia ou menos um voo de helicóptero, né? Então tem impacto nesse sentido. Então, assim, nas operações de sonda, a gente tem mais de 30 mil Acho que teve uma interrupção na internet do Matt. Acho que sim. Vamos pular para a próxima e a gente volta no Matt daqui a pouco. Isso, vamos fazer isso. Vamos passar para o Fábio agora, da Bentic, Fábio Pereira. Fábio, a comunidade científica vê com grande preocupação os impactos ambientais no solo marinho devido às atividades de perfuração da indústria de óleo e gás e da potencial exploração mineral, que se espera seja incrementada aí no futuro próximo. Como as inovações tecnológicas de sua empresa podem contribuir para superar esses impactos? Bom, primeiramente, obrigado aí agradeço o convite da organização. Bom dia a todos. Então, a Bentic em si é uma empresa de investigação geotécnica, né, geológica e geotécnica. A gente não faz perfuração de poços, né? Então, as perfurações que nós fazemos, elas têm o objetivo de investigar, de conhecer o solo naquela região, ter maior conhecimento das características do solo, e as perfurações que a gente faz estão
numa profundidade máxima aí de solo de 100, 150 metros, dependendo aí da condição do solo, né? O que a nossa tecnologia, a tecnologia da Bentic oferece em relação a essa parte de segurança com relação à perfuração de poços é que esse conhecimento geotécnico do solo ali contribui, né? Você fazer uma investigação geotécnica, geológica de uma área que pretende ser perfurada e obter conhecimento desse solo contribui para você identificar algum risco geológico que possa causar algum problema. Então, essa tecnologia que a Bentic usa, ela contribui nesse aspecto, de fazer uma investigação, mesmo antes de uma exploração, de uma atividade exploratória do campo, no conhecimento desse solo e na presença de potenciais riscos geológicos para aquela perfuração. Você pode, eventualmente, identificar, com uma investigação geotécnica, você pode, eventualmente, identificar a presença de zonas de alta pressão, de gás nessa região dos condutores, que pode afetar lá a perfuração em si, né? No caso da tecnologia da Bentic, a Bentic usa um sistema com um mínimo de impacto no solo, né? O único impacto lá, nós descemos um equipamento, que é um equipamento submarino, chamado PROD, e ele toca o solo. O impacto que ele tem no solo são o impacto da área das sapatas, são 3 sapatas, é uma área mínima, e também do furo, que que ele faz, que ele obtém amostras de solo, ele faz testes in situ. Então, você tem um furo ali mínimo, um diâmetro aí de 3 polegadas, para justamente investigar aquela área. Então, esse é o impacto que esse equipamento faz. Ele utiliza quando é necessário, normalmente, pelo menos para a geologia aqui no Brasil, a gente não tem usado lama, mas a lama que a gente eventualmente utiliza é um composto natural, a quantidade é mínima também, porque a perfuração é pequena, e todo o sistema de lubrificação do equipamento também possui um lubrificante que é ambientalmente seguro. Ok, Fábio. Muito obrigado. Eu não sei se o Matt conseguiu retomar o contato. Não, ainda não. Ele está com um problema na internet. Vamos fazer assim, vamos passar para o próximo bloco e aí, quando chegar de novo na verteira, a gente faz as 2 perguntas. Se teve algum problema na internet. Tá ótimo, Fernando. Então, vamos passar para o segundo bloco. O segundo bloco é sobre soluções e oportunidades. E eu vou fazer uma pergunta para o Adriano Mota, da Total. Adriano, falando em inovações, o que a Total está trabalhando para a eletrificação de campos e campos automatizados? E como vocês planejam melhorar a eficiência operacional no Brasil? Antes disso, eu só vou falar para o Matt. Matt, nós vamos retomar aí com você depois da resposta do Adriano. Okay? Perfeito. Ok, obrigado, professor. Eu mencionei um pouco na resposta passada sobre plataformas autônomas e sobre a visão de futuro da Total em relação a seja plataformas autônomas ou operações autônomas de uma certa forma. Então, a eletrificação, a Total vem trabalhando muito forte com a parte de eletrificação. Nós tivemos algumas experiências passadas com algumas poucas árvores de Natal elétricas instaladas em 2008 em campos da Total na Holanda, onde nós ganhamos alguma experiência do conceito, vimos que é um conceito viável e vimos também alguns problemas técnicos a serem melhorados, mas nós acreditamos hoje, com base na experiência passada, que o conceito elétrico ele traz benefícios à operação. E com isso, o conceito ele é um pouco, ele está alinhado com a estratégia de plataformas autônomas, de certa forma,
porque se você tem um sistema elétrico, você remove a tua parte hidráulica, você está eliminando espaço, você está usando na tua plataforma de superfície, removendo alguns elementos do sistema hidráulico, ou seja, você abre espaço e reduz peso, reduz custo na tua unidade de superfície. Você tem um umbilical vindo de topside para a subsea, onde você está removendo as linhas hidráulicas, ou seja, teu umbilical. Imagine que você está falando de campos de ultraprofundos com 2, 3 mil metros quadrados e daqui a pouco mais profundos ainda. Então, você está eliminando 3 mil metros de superduplex, por exemplo, de linhas hidráulicas vindo da plataforma para a subsea. Isso tem uma redução de custo no seu umbilical, tem uma redução de peso, onde o seu umbilical está carregando, com menos linhas. Tem uma melhoria também do ponto de vista de instalação, ou seja, seu umbilical, você diminui um pouco a rigidez dele, você eliminando essas linhas hidráulicas do seu umbilical. Você tem ganhos operacionais do ponto de vista que o sistema elétrico ele te traz uma melhor capacidade de monitoramento do seu sistema, em termos de identificar a saúde do teu sistema, condição de operação de válvula e outros. Então, o sistema elétrico ele te traz algumas melhorias operacionais, uma resposta mais rápida para solicitações de comando de válvulas, e com menos afetado com a profundidade, ou seja, a tua hidrostática de um campo de 2, 3 mil metros quadrados e nas novas fronteiras tendendo a ir para alguma coisa mais próximo de 4 mil metros quadrados, o sistema elétrico ele é menos afetado com toda essa profundidade. Então, a Total acredita, junto com alguns parceiros, sejam operadores ou prestadores de serviço da área de subsea, que o sistema elétrico trará ganhos futuros. Junto ao sistema elétrico, a Total tem outros trabalhos para injeção subsea, por exemplo. Então, se a gente está falando do umbilical, se a gente está removendo a hidráulica, porque o sistema elétrico não usa mais hidráulica, então o teu umbilical está trazendo potência, comunicação e química para injeção química subsea ou downhole no seu poço. Então, se a gente está fazendo trabalhos também de discussão para subsea chemical injection, a gente vai poder ter a capacidade de fazer injeção química diretamente no leito marinho. A gente estará removendo também do umbilical a necessidade de trazer linhas químicas. Então, o seu umbilical ele passa a ser basicamente um cabo elétrico de comunicação. Então, isso no futuro pode trazer ganhos também. Você está trazendo menos peso, seu umbilical está sendo mais simplificado, facilita também a expansão de campos, ou seja, quando você faz uma conexão de uma nova árvore de Natal em um manifold, ou uma expansão de novo manifold, você vai conectar cabos elétricos entre dois manifolds. Então, você remove todos esses cabos hidráulicos, você simplifica um pouco alguns fatores operacionais através da utilização de campos totalmente eletrificados. Então, está no que a gente chama de roadmap tecnológico da Total a atuar nessa área de eletrificação. Nós estamos trabalhando com diferentes fornecedores de subsea, grandes prestadores, para desenvolver sistemas submarinos elétricos, principalmente para atividades críticas, hoje que, por exemplo, a árvore de Natal, que ela está na linha de atividades que a gente chama de atividades críticas, e hoje a gente ainda praticamente não tem sistemas elétricos desenvolvidos no mundo para essa linha. E a Total está conversando com parceiros, inclusive para execução no Brasil de projetos ligados à eletrificação de campos. Então, basicamente, seria isso. A parte de eletrificação, a gente enxerga benefícios de custo, de meio ambiente, que você não tem mais vazamentos de fluidos hidráulicos no meio ambiente, a gente não tem perda de tempo de diesel, queima de diesel, para fazer o troubleshoot de identificar onde estão vazamentos. Então, tem ganhos de CAPEX com equipamentos reduzidos, menores e mais baratos, que a princípio nós enxergamos que o sistema elétrico vai trazer esses ganhos também. Então, está basicamente alinhado com o que a Total enxerga como plano de futuro tecnológico e estamos trabalhando para isso, tá? Inclusive com atividade no Brasil. Então, eu devolvo para o senhor, professor Segem,
para as próximas perguntas, por favor. Ok, obrigado, Adriano. Eu vou retornar aí a uma pergunta do segundo bloco, quando o Matt teve uma interrupção, para que ele possa retomar a resposta. Nós estávamos falando de parâmetros que possam identificar mudanças climáticas no ambiente submarino. Como a Oceaneering está trabalhando nesse sentido? Matt, acho que sim, eu acho que consegui falar um pouco. Me desculpa que a minha internet, meu internet foi ótimo, uma péssima hora de cair no momento que comecei a responder. Espero que me ouvem bem. Então, eu comecei a falar em pilotagem remota, aí comecei a tocar no aspecto que a Adriano até tocou no primeiro bloco, sobre o fato que para operar um ROV precisa de um barco de apoio. Em média, um desses barcos, por ano, emite mais de 25 mil toneladas de CO2 nas suas operações. Então, a gente tem operado agora, já está em operação, no sistema Liberty, que é um ROV residente. Então, esse é um sistema que tem mais ou menos o tamanho de um container de 20 pés, que é colocado no leito marinho por um barco de apoio, né, que nem tem que ser um dedicado, tem que ser um barco de DP, que deixa esse ROV no solo, o ROV faz as operações que precisa fazer, volta e depois recuperado. Então, não precisa de ter um barco acompanhando. Esse tipo de operação reduz em 85% as emissões de CO2 nas operações de ROV. A próxima fase vai ser nosso AUV Free, que é um AUV que é um híbrido entre um AUV e ROV. Então, ele tem capacidade de parar, tem capacidade de fazer pequenas intervenções. E também tem capacidade de ficar residente nos campos submarinos. Esse sistema, ele reduz em 98% as emissões de CO2 comparado com a abordagem tradicional de usar um barco de apoio. Outro aspecto desse tipo de operação é que permite operações de monitoramento que não seriam viáveis com barco de apoio. Acho que seria contraprodutivo. Então, esses AUVs que têm longo alcance, como o nosso, e tem outros que também estão sendo desenvolvidos, podem ser usados para detecção de vazamentos, para o que chamamos de sea hunting, que são pequenas infiltrações de equipamentos no leito marinho, que não seriam possíveis hoje com a tecnologia atual. Então, esse tipo de avanço tecnológico também acho que pode ter um ganho nessa questão de mudanças climáticas. Ok, Matt. A pergunta do segundo bloco, Matt, também seria relacionada aos AUVs, RUVs residentes. Eu não sei se você teria mais alguma coisa a acrescentar sobre avanços tecnológicos que vocês estão trabalhando para ter sistemas mais, eu diria, confiáveis e resilientes. Sim, com certeza. Então, quando a gente pensa nos avanços nos AUVs, nos sistemas residentes, eu acho que a gente pensa em duas frentes. A frente de hardware e a frente de software. Eu sou engenheiro mecânico, você pensa no lado de hardware, mas acho que essas operações são muito mais trabalhadas de software, às vezes, do que hardware. Então, como eu falei no primeiro bloco, nossa viagem nessa tecnologia começou com pilotagem remota. A pilotagem remota, você tem o operador em terra comunicando com o sistema embarcado. Só que a gente começou esse tipo de tecnologia há quase 15 anos. E nessa época não tinha, estava difundido cobertura de 4G LTE como tem hoje em alguns campos. Tem a internet mais rápida. Mas naquela época a conexão era satélite. Ainda é, em grande parte do mundo,
a opção que tem hoje em termos de comunicação é por satélite. Essa comunicação por satélite, ali, assim, é bom, ajuda, mas tem uma latência alta. Às vezes a latência entre o veículo, que está 2.000 metros, 3.000 metros de água, e o operador, que pode ser centenas, se não milhares de quilômetros de distância, pode ser centenas de milissegundos. Quando tem esse tipo de latência, você depende na automação das operações para fazer as coisas funcionarem. Então, a gente tem, a partir dessa necessidade, a gente começou a desenvolver essas capacidades de automação nas operações dos desenvolvedores. Então, isso já está bastante maduro. E isso nos levou a fazer um software mais robusto, mais dedicado para operações autônomas. A gente está fazendo agora o nosso sistema Compass, que é tipo um sistema operacional de robótica, que pode ser usado em AUV, EUV, robótica em terra, a gente faz robótica de automação de fábrica, e todo tipo de robótica de um sistema operacional. Então, esse Compass é feito para ter um robustez e segurança aos padrões de nossa indústria e a versatilidade de fazer as operações em qualquer tipo de plataforma robótica. Então, vou dar um exemplo que é nosso veículo Freedom, nosso AUV. A primeira missão que esse veículo terá seria a inspeção de dutos. Então, para fazer a inspeção de dutos, o veículo precisava aprender mais de 11 comportamentos específicos, desde adquirir e seguir a linha, até detectar nodos e evitar objetos não reconhecidos. Então, tudo isso tinha que ser programado no software. O veículo tem que ter uma rotina de o que fazer em certas situações. E realizamos mais de 1.200 experiências e testes em laboratório, com o chamado Living Lab, que fica lá em Trondheim, em Norway, que é um laboratório, é um campus meio virtual, que a gente pode fazer os testes em veículo. Então, esse parte do software, o teste de software é fundamental. Do lado de hardware, eu acho que também vou agradecer a Adriana para mencionar isso também, e também o Zebra, que o grande desafio do hardware para envolver residente é confiabilidade. A engenharia de confiabilidade, apesar de ser amplamente difundida em outras indústrias, é nascente na indústria submarina, na indústria offshore. Então, a gente dedica muito tempo de engenharia de fazer análise de confiabilidade dos componentes, dos subsistemas, para fazer com que tenha um veículo que pode durar 30 dias, 6 meses, 1 ano, residente, sem manutenção. Isso também ajuda a gente. Então, a gente tem o nosso veículo Freedom que vai ser lançado, que tem o formato, o form factor parecido com o AUV, que a gente reconhece, mas os componentes e subsistemas que foram desenvolvidos para esse form factor também podem ser usados em outros formatos. Por exemplo, um veículo mais voltado para inspeção, perto de plataformas, que tem alcance, em vez de 250 km de alcance que o Freedom tem, alcance de 30 km, pode ser feito um veículo menor que tem a funcionalidade de fazer inspeção perto de plataformas. Ou até um veículo que parece um work class, só que ele é mais autônomo e tem mais operações sem uso de teto, sem uso de umbilical. Então, esses componentes com a confiabilidade de fazer o processo residente podem ser usados em vários casos de uso. Ok, Matt. Vocês têm algum campo já definido para fazer os testes de desempenho desses veículos residentes? Tem. Então, a gente tem 2 tipos de testes que a gente faz, vários tipos de testes, aliás. Os testes começam em ambiente virtual, depois a gente faz em veículo certificado,
depois no veículo definitivo no laboratório, em um ambiente submarino controlado. Então, é água rasa, que a gente tem acesso locais e tal. Aí estão agora embarcando em testes em campo real, que como nossos parceiros operadores que estão apoiando a gente nesses testes. Ok. Obrigado. Eu vou passar agora para o Fábio Pereira, da Bentic. A pergunta é, Fábio, como o uso da robótica em sistemas automatizados pode garantir a coleta mais eficiente de dados geotécnicos, dentro do prazo e com mais segurança do que um drill ship tradicional, especialmente em águas profundas? Eu só queria agregar, para você aproveitar na sua resposta, que quando eu me refiro a impactos ambientais de perfuração, eu sei que a sua empresa não faz a perfuração em si, ela coleta dados, né, para análise geotécnica, mas essa coleta ela pode orientar uma atuação menos agressiva, né? Enfim, eu queria que você elaborasse sobre essa questão de como que essa coleta de dados pode orientar no sentido de que a exploração submarina seja, de certa forma, mais controlada e mais eficiente, sem grandes danos ao solo marinho e eventuais populações aí que habitem esse ambiente. Sim, obrigado, Serginho, pela pergunta. Bom, só endereçando esse último comentário que você fez, eu acho que fui breve na resposta anterior, mas o fato é esse, né? A gente acredita que uma investigação geotécnica anterior à fase exploratória seja benéfica no sentido de avaliar aquelas condições, aquela área que será explorada. E essa é a maior contribuição que um equipamento automatizado desse, que a Bentic oferece ao mercado, pode contribuir. Essa é a maior contribuição que a gente tem para prevenir, né, algum impacto por conta da sonda, né? Muitas vezes isso não só reflete na segurança operacional, isso também reflete no custo, né? Porque muitas vezes, ou algumas vezes, a sonda pode encontrar algum geohazard, né? algum acidente ali geológico e e perder tempo com ele, né? Ou ter que ser abandonado aquele início de poço, alguma coisa. Esse equipamento ele também faz uma sísmica localizada, então ele tem um conjunto de ferramentas. Eu falei sobre o equipamento em si, sobre a tecnologia, mas esse equipamento ele traz um conjunto de ferramentas que auxiliam nessa detecção dos riscos, né, que possam ocasionar tanto a nível de segurança algum impacto no ambiente, quanto também a nível econômico, pela sonda ficar perdendo tempo lá na perfuração. As diferenças desse equipamento em relação a um drill ship convencional, especialmente em águas profundas, eu diria que são várias. Eu vou citar algumas. Eu já citei a parte da segurança, essa talvez seja o aspecto mais importante. Tem a questão econômica associada também a um equipamento submarino robotizado, né? A qualidade das amostras que se obtém, inclusive comentadas ou confirmadas por vários dos nossos clientes, a flexibilidade que esse equipamento traz no momento, por vários aspectos. Eu vou voltar nesse assunto da flexibilidade, mas o PROD em si, que é como a gente chama o equipamento, o PROD, ele é um Portable Remote Operated Drill, e ele é o que? É um sistema modular, ele é instalado numa embarcação de oportunidade, e ele é lançado ao solo submarino através de um umbilical. Esse umbilical é um umbilical de potência e transmissão de dados. Ele não tem
ele só tem a transmissão de potência, ele alimenta o equipamento com potência e obtém dados desse equipamento durante toda a operação. Por ser lançado por um umbilical, esse movimento do barco fica desacoplado da operação no fundo. Então, isso traz menos susceptibilidade à condição meteorológica, né? Da condição do movimento do mar, das condições de mar em si. Então, isso traz economia, traz segurança também. Uma coisa que é feita durante a operação uma vez que o equipamento é entregue ao solo submarino, a embarcação se afasta daquele ponto que está sendo investigado. Então, se por um acaso houver encontrar alguma presença de gás, alguma coisa, essa tripulação e essa embarcação estão fora da área que está sendo investigada. Isso no passado já aconteceu, talvez não no Brasil, mas em outra localidade já aconteceu. Num drill ship, ele fica conectado a essa investigação o tempo todo, né? E pode causar algum risco maior, no caso. Além disso, imagina você lançar um equipamento através de um umbilical a uma lâmina d'água de 2, 3 mil metros. Quanto tempo isso leva em comparado com um drill ship, que tem que montar todo um conjunto de risers até chegar a essa profundidade. Então, só isso traz bastante economia, traz não só economia, mas traz também uma pegada de carbono muito, muito menor, porque você está falando de menos dias de operação. Né? O equipamento em si, ele não emite carbono, não tem emissões de carbono, mas a embarcação sim. Então, quando você reduz essa campanha em função de toda essa praticidade desse equipamento, você está contribuindo de alguma forma para a questão também ambiental. Por esse equipamento também, por ele estar fazendo todo o trabalho dele desacoplado da embarcação, ao contrário de um drill ship, né, essa amostra que está sendo coletada, ela também não sofre com esses movimentos. O equipamento está estacionário no fundo, e ele está obtendo essas amostras, ou está fazendo alguma leitura, né, com algum teste in situ lá, como a gente chama, está coletando esses dados, está transmitindo esses dados em tempo real para a embarcação, numa sala de controle. Então, você tem uma qualidade desses dados, inclusive uma qualidade de amostra muito maior, porque ela não sofre com a movimentação, né, ao contrário de uma coluna lá o tempo todo ligada ao poço. Uma outra coisa também que você traz como ele está desacoplado também do movimento, você não sofre com a questão de mar, então você não fica, ao contrário de um drill ship, você fica lá o tempo todo esperando, né, por condições de mar que possam te trazer uma confiabilidade melhor durante a execução. Outra coisa também é que esse equipamento ele tem compartimentos, então nesses compartimentos você acomoda as ferramentas que você quer, ou você deixa esses compartimentos vazios para que você possa armazenar as amostras de solo nele. Então, uma vez que ele está obtendo amostras de solo, ele vai armazenando. Então, dependendo da investigação e da profundidade de investigação que você esteja fazendo, você pode ter espaços ainda disponíveis. Então, nessa ocasião, você não precisa nem suspender esse equipamento ou recuperar esse equipamento ao longo de toda a coluna d'água. Você pode só recuperar ele a meia água, mover a embarcação para uma nova locação e dali mesmo continuar com a investigação. Então, toda essa flexibilidade. Outra coisa que você pode fazer é armazenar nesses compartimentos a quantidade de ferramentas e o tipo de ferramenta que você precisa para fazer tal investigação, de acordo com a necessidade do cliente. Então, você não tem que ficar fazendo trocas o tempo todo e percorrendo essa coluna d'água o tempo todo, né, com o equipamento. Ele é um robô, um equipamento todo automatizado, controlado através de uma sala de controle, no total segurança, porque não há exposição em nenhum momento dos operadores ou da própria embarcação.
e ele é todo automatizado nesse sentido. Então, isso te dá bastante autonomia, bastante flexibilidade para você atuar. Uma outra característica desse equipamento é que ele contém câmeras. Então, no momento de lançamento, você consegue enxergar o fundo, né, o solo submarino, e na presença de alguma estrutura existente que não tenha sido identificada antes, ele consegue enxergar e você consegue tomar alguma decisão de mover antes do equipamento tocar o solo e, por exemplo, pode haver coral, pode haver alguma coisa que não tenha sido identificado no plano anterior e você, ao invés de tocar ele, você consegue suspender a operação, mover ele para uma outra posição, se for o caso. Uma outra coisa que você pode fazer é chegar bem próximo, fazer uma investigação bem próxima de uma estrutura existente, como uma jaqueta, como um equipamento submarino, porque você lança ele, você não precisa estar ali com a embarcação o tempo todo próximo àquela estrutura, você lança ele e se afasta com a embarcação, ou você monta, como o caso, tivemos um caso em Moçambique que a gente fez, que a gente preparou o equipamento em si, montamos ele em uma estrutura de esteiras, né? A gente batizou de Prod Track, e ele percorre o leito submarino através dessas esteiras. Então, a embarcação lança ele em um determinado ponto seguro, no caso era um shore approach, né? A embarcação não tinha acesso à praia pela coluna d'água, ela foi o mais próximo que pôde para, de forma segura, lançar o PROD, e o PROD foi percorrendo o solo submarino e saiu, inclusive, fora da água. Nós fizemos alterações no equipamento para isso, ele saiu fora da água e continuou fazendo a investigação ao longo da rota do duto, sendo observado o tempo todo por drones, né, que percorriam o caminho antes do PROD tomar a decisão de seguir naquela rota, né? Então, tudo isso é a flexibilidade que esse equipamento traz, além da economia e da parte de segurança, que talvez seja mais importante. Ok, Fábio, obrigado. Eu vou passar agora para o Joseba Sonardain. Quais são as inovações para localização, navegação e, principalmente, comunicação para AUVs em águas profundas, que podem trazer mais eficiência para as operações no Brasil? Okay, I'll answer with a couple of questions and give a pause and continue, yeah? Yeah. So, thanks. At Sonardyne, we've been working with acoustics for a very long time. Acoustics have been great. They allow us to localize, they allow us to communicate. But what does that mean? When we want to enable new concepts like the Freedom AUV, we need to enable remote operations. If we want these systems to carry out intervention, we want to have a human in the loop. So if we limit ourselves to acoustics, we are going to limit the way we operate. So at Sonardyne, we've been exploring new avenues of communications, and we've been looking at free space optical modems. These modems work in the visible light spectrum, so blue light, and recently ultraviolet light, so 405 nanometer wavelength. It's really violet and a little bit ultraviolet. And they enable us to transfer data quicker, so it's the speed of light, and much more higher volumes of data over still significant distances. So we're working at ranges of up to 75 meters, 7.5. So if you can picture 75 meters around you, and then think yourself inside an oil field and look around you and picture 75 meters. With one of those nodes, we can now transfer high definition video to and from the AUV, and we can share the joystick. So now if that node is connected to the network, you can pilot that AUV from home
and have that AUV do not just inspection and survey and automated jobs and transfer small amounts of health data. We're going to be able to share video, and we're going to be able to control the AUV. That's going to enable a lot of tasks around more autonomy, less ships, field resident AUVs. But we can do one other task that we think is very relevant for Brazil. We can enable really large data transfer using laser. We're talking about 600 megabits per second. So this is 60 times more than high definition video amount of data streaming. So now we can have ocean bottom nodes in the pre-salt regions constantly monitoring, never having to be recovered. And we can just go in with the acoustics to find a node and with the laser to upload the data, and we can upload all the data and leave the node in place. So now we can use AUVs to go around and harvest data regularly while we monitor the fields and get the best performance from those fields. These concepts, again, they're in development. So field resident AUVs, it's a race. Oceaneering, Saipem with the Hydrone, Subsea 7 with the AIV, SAB with the Sabertooth, some of the leading AUVs. But then also for ocean bottom nodes, there's a program managed in Brazil by Saipem, and it's a Brazilian AUV called the Flatfish. And that system's being used to do the ocean bottom nodes harvest. So it's an exciting time, and we're having to develop new concepts to enable this technology to happen. Thank you, Joseba, for the explanation. Very clear explanation. Now we move to the third round. I'm talking in English, but I return to português. Nós vamos agora tratar do terceiro round, que é o terceiro bloco, que é transição energética e tecnológica. Quando nós mencionamos transição energética, é facilmente entendível, né? Que nós estamos nos movendo dos combustíveis fósseis para os renováveis, né? Eu digo o esforço global, né, para reduzir as emissões. Quando nós falamos de transição tecnológica, nós estamos falando da possibilidade de incrementar desenvolvimentos tecnológicos que são bem-sucedidos numa área para a outra área, né? No caso das renováveis, isso é muito claro. Todo o esforço offshore, todo o esforço que nós estamos discutindo para o óleo e gás, ele pode, com sucesso, ser transferido para objetivos de emissão nula, emissão zero. E essa é a transição tecnológica que também está em progresso, né? A primeira pergunta desse bloco eu vou fazer para o Matt, da Oceaneering. E a pergunta é: a energia renovável do oceano, eólica offshore, ondas, marés e gradiente térmico, se configura como uma nova fronteira energética. Como a robótica fará diferença nesse setor? Matt, você entendeu a minha pergunta? Desculpe, cortou um segundo, mas entendi a pergunta. Eu acho que a robótica tem que fazer parte desse novo cenário também.
E tem certas tecnologias que já usamos no mundo offshore que podem ser aplicadas em termos de inspeção, em termos de integridade. Mas os desafios, às vezes, são diferentes. Então, vou dar um exemplo de inspeção submarina de instalações de energia eólica. Então, normalmente, nossos ROVs trabalham em águas profundas, onde a correnteza existe, mas é leve. Então, os ROVs, quem já viu um ROV, não é um formato muito hidrodinâmico, é uma caixa, basicamente. Mas onde tem vento suficiente para fazer instalação eólica, normalmente também tem correnteza. E as instalações tendem a ser águas rasas, então você tem altas correntezas que dificultam a operação de ROV. Então, um dos produtos que a gente lançou há pouco tempo foi um ROV específico para esse mercado, chama-se Isurus, que é um ROV de work class, mas é feito de um formato hidrodinâmico e com thrusters apropriados para trabalhar em correntezas que são comuns nessas instalações. E vai ter outras aplicações também de robótica, de inspeção dos moinhos, dessas instalações eólicas, vai ter que ter. Mas, além de como nossas tecnologias podem ajudar nesses novos tipos de energia, esses novos tipos de energia também podem nos ajudar nas nossas operações. Vou dar um exemplo. Eu falei do EVROV, que é um ROV residente que é conectado à superfície através de uma boia de comunicação. Tá? Quando a gente migra essa tecnologia para águas profundas, temos dois desafios. O primeiro é que o cabo que conecta a boia ao sistema fica mais pesado. E o segundo é que temos que lidar com o movimentação das ondas, que age nesse cabo, faz com que tenha movimentos altos no sistema. Então, um jeito de resolver esses dois problemas é usar essas ondas, movimentar as ondas e a tensão do cabo para mover um dínamo. E isso é um jeito de gerar energia. Essa energia pode ficar recarregando as baterias do sistema enquanto a gente resolve esse problema do cabo e das ondas. Então, é um jeito bastante elegante de solucionar esse problema que a gente enfrenta. Então, acho que é uma relação simbiótica entre nossas tecnologias para ajudar nessas aplicações de energia nova e também essas energias novas ajudando a gente nas nossas aplicações. Muito obrigado, Matt. Eu vou voltar agora ao Ioseba, com uma pergunta ligada aos avanços científicos. Nesse caso específico de avanços científicos e tecnologias digitais, em particular a inteligência artificial, serão importantes para apoiar o crescimento do mercado eólico offshore. Como sua empresa está trabalhando com essas inovações, estamos falando mais especificamente de inteligência artificial, para a redução das emissões e caminhar em direção a um futuro descarbonizado? Yeah, this is a very relevant topic today. It's something we have been doing in Sonardyne for a while. We've been working with unmanned surface vessels to enable us to go to the middle of the North Sea to harvest data, for instance. We can put instruments on the seafloor. We can measure things like currents. We can measure things, do site investigations, and then we can come in with unmanned surface vessels and harvest that data. That means less crews, smaller ships, much less environmental impact. And robots are helping with that. Today, this conversation that we're having, because we're doing it remotely, means I'm not flying in a plane, I'm not staying in a hotel, we're not driving cars. Again, we're saving costs, but we're also saving on those net emissions. So it's important that we look at a plan as to how does artificial intelligence and digitalization help us to do that.
I think the focus up to today has been about remote piloting, having pilots in an office control the robots. As a Sonodyne, a company that builds sensors, what we're looking at is how can our sensors develop a roadmap for full autonomy. And we're looking at the smart cars. When you look at companies like Google, they're doing smart cars. And what they're doing is they're not developing smart cars from day one. They put lots of sensors in their cars and they gather data over many, many years. This is analogous to some of the work that Oceaneering were talking about earlier, where they're running their tests in Norway and then looking at their data in Houston. So similarly, we have to put sensors in our robots. We have to gather data over prolonged periods of time. And then eventually, we're going to be able to develop smart artificial intelligent routines that are going to enable those robots to control themselves. Why do we want to do that? Today, every robot has a number of pilots, a number of operators. The logistics are wrong. You need more people for one robot, not less people. In the future, we want to have the robots be true force multipliers. We want to have lots of robots, less people. And to do that, we need artificial intelligence. We need for the robots to understand their situational awareness, their environment, so that they can make decisions, informed decisions, based on what's around them. To enable that, the sensors today, they're ready. It's about putting those sensors on the robots. Sensors like obstacle avoidance sonars for ships, or communication systems, or synthetic multi-aperture sonars, or inertial navigation systems. We want to put those sensors, and we just want to gather as much data as possible, so that then in parallel, we can train our artificial intelligence systems. Okay, Joseba. Thank you. Thank you very much. Nós estamos chegando ao final do terceiro bloco e eu vou pedir agora, e temos algumas perguntas que seria bom que nós pudéssemos de forma rápida e objetiva responder, mas eu vou pedir agora ao Adriano e depois ao Fábio para tentarem ser sucintos nessas respostas, apesar de serem questões amplas. Adriano, especificamente em buscar soluções submarinas autônomas, tipo subsídio shore. Nós finalizamos uma pesquisa na COP recentemente, estudando várias concepções submarinas e comparando com o sistema tradicional hoje usado de FPSOs com risers, sistemas satélites muito usados no pré-sal. E concluímos nessa pesquisa que os custos são equivalentes para o pré-sal, em condições extremas e com produção de óleo, não só produção de gás, que já é feito no Mar do Norte pela Equinor. A questão é que algumas das tecnologias não são tecnologias maduras. E nós teríamos que trabalhar em conjunto, as operadoras deveriam trabalhar em conjunto para vencer esses desafios. Como que você está vendo isso e como a Total está se movendo nessa direção de campos autônomos? Professor, eu não sabia, achava que eu estava no mudo. Eu concordo com o senhor, eu acho que é um trabalho que é multi-operador e também, obviamente, com as parceiras, prestadoras e fornecedoras de soluções. A Total ela tem trabalhos grandes dela, em parcerias até mesmo com a própria Equinor, relativos a soluções para o subsea shore e também para long tiebacks, subsea long tiebacks.
porque nós temos hoje pequenos prospectos, por exemplo, reservatórios que eles sozinhos eles não justificam economicamente você criar toda uma infraestrutura de FPSO e de produção para esses pequenos prospectos, mas eles podem se justificar caso seja possível conectar eles a plataformas existentes. Então, que é um desafio razoavelmente parecido com o Subsea 2 Shore também. Então, a Total ela vem trabalhando, não é fazer Subsea 2 Shore não é alguma coisa que ele é uma solução única, na verdade são várias soluções que devem ser trabalhadas em conjunto, porque nós estamos falando aí que tudo que hoje nós precisamos de uma plataforma, nós vamos ter que colocar no fundo do mar. Então, isso vai envolver sistemas submarinos para injeção de água, por exemplo, para manutenção de pressão de reservatório ou para outras finalidades, sistemas subsea para injeção química para você combater esse problema de flow assurance, por exemplo, asfalteno, hidrato, seja o que for. Toda a tua geração de energia vai ter que vir ou de terra ou de alguma fonte renovável, alguma outra, para poder alimentar a energia desses sistemas submarinos. Sistema de distribuição de energia, de bombeio. Então, tudo são fatores que têm que ser trabalhados em paralelo. A Total tem alguns trabalhos em termos de desenvolvimento de motores e bombas para essa finalidade, de viabilizar soluções aí de Subsea 2 Shore em 100 km, 150 km, 200 km. Temos também soluções aí sendo trabalhadas do ponto de vista de distribuição e geração de energia. Em paralelo, se nós estamos falando de linhas longas, de 100 km, 150 km, 200 km, nós temos também todo o problema de flow assurance que tem que ser trabalhado, ou seja, a gente tem que garantir que o nosso fluxo ele vai ser o melhor possível e a gente não vai ter problemas aí ao longo dessa linha do ponto de vista de hidrato, de WOX, de asfalteno, de corrosão, seja o que for. Então, nós temos trabalhos aí do ponto de vista de softwares, de inteligência artificial, que a gente consiga fazer uma predição do nosso sistema com base nas condições operacionais que nós temos. Então, a Total desenvolveu, por exemplo, um sistema, um software, um chamado LedaFlow, que tenta melhorar essa predição do ponto de vista de flow assurance. Temos trabalhos aí do ponto de vista de materiais, ou seja, novos materiais que sejam, de alguma forma, menos afetados pelas condições operacionais que nós temos. Então, pode ser materiais poliméricos, compósitos e outros, que eventualmente vão ser menos suscetíveis à corrosão ou algum outro efeito do ponto de vista de flow assurance. Temos discussões com fornecedores e parceiros também do ponto de vista de aquecimento de linha, ou seja, nós temos uma linha de 100 km, 150, 200 km, e nós eventualmente vamos precisar de ter algumas soluções de aquecimento de linha, seja ela ao longo da linha como um todo, ou seja ela de uma forma pontual para fazer uma remediação caso a gente venha a ter algum problema localizado. Temos soluções de discussões também do ponto de vista, como já mencionado antes, e também pelos colegas aqui, do ponto de vista de robótica autônoma, porque se nós temos que assegurar que, tanto que do ponto de vista de automação para confiabilidade do sistema, ou seja, precisamos ter um nível de sensores e confiabilidade do sistema que a gente entenda como a gente está e a gente tome algumas decisões, de preferência até de forma autônoma, passiva, para a gente poder trazer o sistema a uma condição operacional de que maximize tanto do ponto de vista de segurança operacional quanto do ponto de vista de produção. E soluções de robótica para a inspeção de integridade, para que a gente assegure que aquele campo que você não tem uma plataforma, que ele teoricamente é um campo autônomo, e nós vamos ter soluções autônomas que possam estar constantemente fazendo o monitoramento e a inspeção para que a gente consiga identificar qualquer falha de sistema antes que ocorra um incidente. Então, qualquer problema de falha, a gente tem que ter uma condição de gestão de integridade que permita que a gente faça uma análise, uma verificação, identifique de forma preditiva para que a gente possa ter a tomada de decisões inteligentes e o mais breve possível para a gente possibilitar isso. Mas eu acho que é uma solução viável, a Total acredita nisso, e eu acho que
é o futuro, o subsídio Shaw em algumas situações. Óbvio que caso a caso tem que ser avaliado e estudado. E a gente, em paralelo, como mencionei, soluções de subsea injection, subsea water também treatment ou injection também tem que ser trabalhados conjuntamente, mas eu acho que o caminho é por aí, até para o pré-sal, possivelmente, para algumas situações. Ok, Adriano, muito obrigado. Eu vou passar agora o Fábio, que é a última questão do bloco. Vou pedir ao Fábio para ser bem sucinto, para pelo menos dar tempo que nós para que nós possamos ler as perguntas e encaminhar depois as respostas à audiência. A pergunta, Fábio, é sobre o robô Proud. Como ele pode atuar para reduzir a pegada de carbono? E quais as características que o diferencia de uma sonda tradicional? Eu acho que, em parte, você já respondeu, mas gostaria que você complementasse. Como eu falei, obrigado, Serginho, mais uma vez. Como eu falei, o PROD em si ele não produz tanta emissão de carbono, é um equipamento elétrico, né? E agora a embarcação que a gente utiliza, de fato, ela é uma embarcação convencional. Normalmente a gente utiliza uma embarcação convencional, que são as que estão disponíveis hoje no mercado. O que a gente tem, sim, a Bank tem participado de grandes discussões com clientes e com armadores que são parceiros nossos, e tem alguns projetos bastante interessantes nesse sentido que vão se materializar aí no futuro próximo. A maior contribuição do PROD também está ligado ao que eu falei anteriormente, que é a agilidade, né, a velocidade com que essa campanha de investigação é feita e, portanto, são menos recursos offshore que a gente utiliza, é mais breve. Quanto menos tempo você leva para fazer, em função de estar menos dependente das condições meteorológicas e tudo mais, a velocidade, a agilidade do PROD, a praticidade do PROD, contribui com tudo isso. Uma outra contribuição da Bentley, que foi recente, a aquisição, o estabelecimento de um laboratório em terra, visando aumentar, expandir a capacidade interna no Brasil de produzir testes nessas amostras de solo. No passado, a gente teria a necessidade de exportar essas amostras para outros laboratórios, porque os laboratórios não estariam, brasileiros aqui, não estariam tão preparados com a capacidade em função do volume de atividades capacitados para executar esse número de testes. Então, a gente decidiu estabelecer um laboratório que fica na Ilha do Fundão, ali na UFRJ, no Parque Tecnológico da UFRJ. Nós estamos fazendo, esse é o primeiro laboratório da Bentley aqui no mundo, próprio da Bentley, que a gente costuma usar outros laboratórios parceiros em outras regiões do globo, mas no Brasil a gente decidiu estabelecer esse laboratório justamente para evitar exatamente essa exportação de grandes volumes de solo para o exterior e, de alguma forma, também não só contribuição econômica para o projeto, mas também uma contribuição aí na pegada de emissão. Ok, Fábio, muito obrigado. Devido ao adiantado do tempo, nós temos uma limitação de tempo para a duração do webinar. Eu vou ler as perguntas e depois a Fernanda vai encaminhar a vocês, né, aos apresentadores, para que vocês respondam e essas perguntas sejam, então, encaminhadas àqueles da audiência que a elaboraram. A primeira pergunta é destinada ao Adriano, e a pergunta é a seguinte: a Total é vanguardista em All Electric, em campos offshore. Você falou dele ainda há pouco. Vocês pensam em trazer o conceito para o pré-sal do Brasil? E, se sim, quais os desafios para isso? Então, essa é uma pergunta. Segunda pergunta é para Ioseba. Ioseba, a pergunta é a seguinte: os sistemas de veículos subaquáticos não tripulados extra grandes, o XLUV, já está sendo testado
ou usados, já estão sendo usados em algum país, em qual projeto? De certa forma, foi a pergunta que eu complementei no bloco, mas o Ioseba poderá elaborar isso melhor na sua resposta. Para o Matt, a pergunta é: vocês já atuam em descomissionamento, certo? É a pergunta. Embora não tenha sido falado aqui, gostaria de saber se é possível fazer a remoção e descarte seguro de cabos e outras estruturas submarinas. E por que a dificuldade ainda neste setor no Brasil? Tem ainda algumas outras perguntas aqui, também a outra também para o Matt, sobre a UVs residente, já que tem algum projeto previsto para iniciar ou está só em teste. Para o Ioseba, o que vocês estão fazendo em tecnologias digitais e autônomas para offshore wind, especialmente em alto mar, com ambientes adversos e locais remotos, quando falamos em tecnologias digitais. E para o Adriano, você acha que o subsídio shore pode ser usado como um conceito para reduzir custos e melhorar a eficiência para o gás no Brasil? Basicamente, são essas as perguntas. A Fernanda vai encaminhar a vocês o texto escrito, né? E depois ela fará a distribuição para aqueles que fizeram a pergunta. Eu queria concluir nosso webinar agradecendo aos participantes. Foi muito esclarecedor todo esse evento, ao Fábio, ao Matt, ao Ioseba e ao Adriano. Agradecer mais uma vez a Fernanda e ao grupo de tradução aí que deu suporte ao evento. Parabenizar a iniciativa da Subsea World Brazil Magazine. Acho que foi esse tipo de evento, são eventos que esclarecem o ponto de vista da indústria e possibilitam aqueles que trabalham nas petroleiras, nos órgãos reguladores e na academia ter maior contato com esses avanços tecnológicos que são feitos na indústria. E, certamente, novos eventos virão e espero que a audiência possa estar presente a esses eventos. Bom dia a todos. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigada a todos. Professor. Fiquem ligados que o próximo episódio vai ser em dezembro. A gente vai falar sobre segurança operacional. E agradeço a todos os panelistas. Realmente, a discussão hoje foi de altíssimo nível. Eu acho que a gente pode voltar em janeiro ou fevereiro com esse tema, porque ainda ficaram vários tópicos a abordar. A gente recebeu aqui mais diversas outras perguntas que o professor Sejen nem pôde ler. Vou encaminhar a todos os panelistas. Acho que tamanha relevância que teve a nossa discussão. Agradeço novamente aos speakers e à nossa audiência. Então, nos vemos de novo em dezembro com o tema Segurança Offshore. Obrigado. 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 Obrigado a todos.